Igreja, quase que eu falo bom dia, o costume. Vamos abrir comigo lá em Eclesiastes, capítulo 3, vai ser do 1 ao 14. NVI, Jules. Acompanhe por aí. A palavra de Deus diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com seu esforço? Vi a tarefa que Deus impôs aos homens para que se ocupem com ela. Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém. Então a gente vê que Deus ele fez tudo apropriado. Ele fez tempo para tudo. Só que às vezes a gente quer acrescentar onde Deus está pedindo para tirar. A gente quer tirar onde Deus está pedindo para acrescentar. E a gente tem que ter em mente que o tempo dele é perfeito. Tudo ali, igual essa palavra, eu gosto demais dela, porque tudo tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de tirar, tem tempo de colocar. Então tudo tem o tempo certo. E quando às vezes a gente não souber o que fazer, deixa nas mãos deles e fala: faz a tua vontade e não a minha, porque a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então que a gente possa ter isso no nosso coração, que o tempo é dele e não nosso. A gente não pode acrescentar mais um dia na nossa vida e nem tirar, só Deus sabe. Então que no culto de hoje ele possa renovar tudo aquilo que às vezes tiver sido perdido pelo tempo, que ele possa reavivar a chama do Espírito Santo dentro de nós e que a gente possa se entregar totalmente e completamente ao Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por quem o Senhor é na nossa vida, Pai. Cuida do nosso coração, da nossa mente, renova nossas forças, forma Cristo em nós, Pai. Que nosso coração e a nossa mente estejam totalmente no Senhor. Que o Senhor, Pai, possa fazer que cada um que entrar por essa porta saia diferente da forma como entrou. Pois sabemos que o Senhor faz todas as coisas apropriadas ao seu tempo. A gente não pode acrescentar um dia um fio de cabelo na nossa cabeça, mas só o Senhor pode. Só o Senhor sabe a hora certa de tudo acontecer. O nosso papel e o nosso dever é nos entregar ao Senhor, é nos caminhar em direção ao propósito que é te conhecer verdadeiramente, intimamente e no secreto, Pai. Esse é o lugar que o Senhor tem nos chamado. Te conhecer de verdade, te conhecer na intimidade e ter, Pai, um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor e ter um coração aberto e maduro, Pai, para receber esse evangelho verdadeiro,
Não é aquele evangelho que passa a mão na nossa cabeça. Não é aquele evangelho que vai falar somente o que a gente quer ouvir. Mas é aquele evangelho que vai nos corrigir. Aquele evangelho que vai nos confrontar. Aquele evangelho que vai nos consertar. E vai dizer o que a gente precisa ouvir. Pai, muda nossa mente, Pai. Renova nossa mente. Forma Cristo em nós. E, Pai, aviva, Pai, queima no nosso coração a chama do Teu Espírito Santo, para que a gente possa desejar cada vez mais Te conhecer e estar contigo, no mais profundo, Pai, no mais profundo da intimidade. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração como aroma suave, Pai, pois é para Ti que fazemos e não para os homens, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Convido você a se colocar de pé. E nesse mesmo espírito de adoração, te convido a cantar essa canção com a gente. Aleluia.
lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Me ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Mais uma vez, distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém, igreja? Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Eu quero um coro agora e o seu nome é. E o seu nome é maravilhoso, maravilhoso. Solta sua voz, igreja, vem. Glórias, glórias. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim.
nosso louvor, nossa adoração, papai. Receba como aroma suave, Deus. Que as portas do céu se abram, papai, sobre as nossas vidas, derramando bênçãos sem medida. Que a nossa boca proclame somente o teu santo nome, o teu santo reino. Agradecemos pela vida do nosso Senhor Jesus, que deu o seu sangue na cruz em favor dos nossos pecados. Abençoa nossas vidas, Pai. Seja feita a tua vontade sempre, Deus, pelos séculos dos séculos. E que o teu nome seja, Deus, engrandecido nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse somente que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Em nome santo de Jesus te agradecemos. Amém. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de Natal. Acho que eu devo estar um pouco rouco aí, porque cantei, mas cantei com força hoje. É muito bom. Estava falando com o Lucas aqui, ele arrebentou já umas 3 cordas desse violão novo. Estava subindo ali as escadas, né? Eu falei assim, uai, o Lemuel falou que está num campeonato, né? E só a batera lá, né? Pá, pá, pá. Falei, uai. O Lemuel não foi no campeonato, tá arrebentando com a bateria. Aí chega aqui, é o Leandrão, tá lá, mandando fogo ali, coisa linda. Amanda também mandando bem. Glória a Deus, para a glória de Deus, não é? Ministério lindo de louvor. Muito obrigado, gente, pela presença. Todo mundo está aqui com a gente, os convidados. E hoje é culto de Natal. E eu queria convidar as crianças para ficar junto com a gente aqui hoje. Fazer as ofertas no final. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês que o Senhor inspirou através do Espírito Santo. E vai ter um pouquinho assim de... Eu posso aproximar um pouquinho mais, aí se dá para, acho que, diminuir. Fazer um pouquinho de uma reflexão para que você se coloque no lugar de algumas histórias que a gente vai contar hoje, porque é uma mensagem para a gente refletir bastante, a gente refletir profundamente na nossa própria vida. Amém? Queria te perguntar uma coisa. Você gosta dessa época do ano? Eu acho que a maior parte das pessoas gosta, né? Lá na nossa família, a gente gosta muito. A gente monta a árvore de Natal, a gente liga pisca-pisca na varanda, a gente troca presente do outro, e é uma época muito gostosa, uma época muito boa. E vocês separaram que a nossa cidade, especificamente aqui, ela é uma cidade que ela tem se destacado nesse sentido, né? A prefeitura investe pesado em iluminação, em decoração, e a cidade de Barbacena tem virado uma referência nesse sentido aqui. Pessoas vêm visitar a nossa cidade para poder admirar, para poder olhar toda essa... Desde que o novo prefeito entrou, o tema é Sonho de Natal, né, Carmen? Esse é o tema que tem movido aqui, toda essa festa. E aí a prefeitura faz parceria com os lojistas, e aí as lojas também ficam enfeitadas, fica tudo muito bonito.
E a cidade fica bastante movimentada nessa época do ano, muita gente nas ruas. Esses dias tinha um discipulado marcado com um discípulo aqui no templo, obrigado, mano. E não dava para chegar, não tinha como, era carro assim, estava o trânsito todo agarrado. É muita gente, muita gente. Agora, diante de tudo isso, eu queria convidar você para refletir um pouquinho hoje sobre compreender o que é que está nos bastidores de tudo isso. O que é que está por trás de toda essa movimentação bem grande nessa época do ano. E para a gente refletir junto quais são as motivações, onde é que se origina tudo isso, para que acontece todas essas coisas. E o tema da mensagem de hoje é Natal de Luzes. O significado da palavra Natal, eu e você, a gente sabe. Natal tem a ver com o nascimento, você concorda? Às vezes no dia a dia, no passar dos anos, Natal vai tomando o significado dessa festa toda, mas a palavra em si, ela significa nascimento, ela está relacionada a nascimento. Por isso que a gente fala assim, qual que é a tua cidade natal? Não é? Cidade onde você nasceu, né? Onde é a sua terra natal. Eu acho legal porque o pessoal aqui de Barbacena acha que eu nasci no Japão. Você já nasceu no Japão e tal, né? Eu falei assim, deixa eu te falar, eu não nasci no Japão, eu tenho descendência, né? Eu tenho aspecto, mas eu não nasci. Inclusive eu nunca fui para o Japão, né? Então o Japão significa o nascimento de Jesus Cristo, beleza? Então tá. Então você sabia que os estudiosos entenderam que Jesus ele não nasceu em dezembro? Nasceu em torno de abril, maio. Eu prefiro que seja maio porque é o meu mês natal. Mas sei lá, pode ser que seja abril. Abril, acho que a Júlia vai torcer para que seja em abril. E o Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu há 2025 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo nasceu mais ou menos no ano 4 antes de Cristo. Então Cristo nasceu antes de Cristo. Por quê? Porque teve todo um cálculo lá, o cara que foi responsável pelo calendário errou no cálculo, conclusão, botou o nascimento de Jesus 4 anos antes de Cristo. História, só para ilustrar. Qual que é a direção da reflexão de hoje? Você nasceu? Nasceu? Assim como Thomas nasceu? Amém. Você nasceu, você está vivendo. E a minha pergunta, na verdade a pergunta que o Espírito faz para mim e para você é: o que move a sua vida? Essa é a grande reflexão dessa noite, o que move a sua vida. E o meu convite, nós vamos soltar umas narrativas hoje acerca do nascimento de Jesus. E eu gostaria de que você, nas narrativas, você levantasse a tua mão, isso eu estou falando de maneira simbólica, e falasse assim: eu quero me ver dentro dessas narrativas. Eu quero que você olhe para os personagens e vá se encaixando nos personagens da narrativa. Amém? Você sabe que o nascimento do Messias, ele foi profetizado. Faz ideia disso? Nós cantamos Isaías 9. Isaías 9 é exatamente uma das profecias acerca do nascimento de Jesus. E, filha, você pode colocar Amós 3:7, porque eu quero reforçar algumas coisas. Por quê? A minha pergunta é: o que move a sua vida? Amém? Você não esquece disso. O que move a sua vida? Deus, ele se move através de profetas também, e muito.
Amós 3,7, a palavra diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os Números 12, verso 6, falando sobre o advento do Messias. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Gravou? Deus se move através dos seus profetas. Deus, ele dá visões, Deus, ele dá sonhos para os seus profetas. E assim ele anuncia as coisas que ele vai fazer, que ele está fazendo. Então, acerca do advento, da chegada, do surgimento do Messias, Deus, ele amplamente predisse através de profetas de que o Messias viria, de que o Cristo chegaria. Então vamos ver ali Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Eu gostaria de orar junto com você. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que tem no seu coração métodos que são muito claros na tua palavra. O Senhor se move através de profecia. O Senhor usou aqui a boca do profeta Isaías para predizer que o seu filho viria ao mundo através de uma virgem, seria concebida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele chamaria, não pelo nome, mas pelo sentido de Emanuel, que é a tua presença no nosso meio, que é Deus conosco. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui expostos à tua palavra, unidos em comunhão, na presença do teu Espírito. Traz revelação para nós, individual e coletiva, em nome de Jesus. Amém. Então, o profeta Isaías, cerca de 600 anos antes do advento do Senhor Jesus, profetizou. E vamos ler Mateus 1, 24 ao 25. Eu queria que você compreendesse os ambientes que o Senhor promove na minha vida e na tua vida, e eu quero que você comece a se encaixar nas narrativas, tá? Nós vamos falar de José agora. Mesmo você sendo mulher, pensa no lugar de José. José, ele estava dormindo, ele desperta do sono. Durante o sono, a gente leu ali no texto anterior que Deus, ele fala através de visões e de sonhos. José teve um sonho e recebeu a visitação de um anjo no sonho. Tendo despertado, ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse era Emanuel, esse era o Deus conosco. Agora você imagina, se coloca na posição de José. O casamento já tinha rolado, só não tinha rolado relação. E aí o cônjuge fica grávido, a esposa fica grávida. Talvez na posição contrária, você casada, sem ter relação com o seu marido, você sabe que o teu marido engravidou outra pessoa. Se coloca no lugar de José. É fácil você ter um sonho onde um anjo de Deus te visita e fala assim: fica tranquilo, continua casado. Eu estou mexendo com a tua fé mesmo. Eu estou voltando a te perguntar o que é que move a sua vida. Se coloca no lugar do José.
E seja honesto, seja honesta. O que é que você faria diante de uma situação como essa? Você teria o mesmo nível de fidelidade? E eu não estou falando da fidelidade de José com Maria, não. Estou falando da fidelidade dele com Deus. Então a primeira reflexão nossa é a gente se colocando na vida de José. E José, você percebeu que ele obedeceu à voz do anjo do Senhor, amém? Vamos ver Maria? Lucas 1:38. Maria, ela não sonha, ela tem uma visão, ela recebe a visitação do anjo Gabriel. E aí Maria disse para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Aí o anjo vira para ela e fala assim: você vai ficar grávida. E aí a Maria falou assim: como? Tive relação com ninguém. Às vezes Deus vai colocar no teu caminho algumas histórias, algumas promessas, algumas coisas que parecem completamente impossível. Sabe por quê? Porque eu e você, muitas vezes a gente se move por lógica. Eu e você, a gente se move por raciocínio. Eu e você, a gente se move por estudo científico. Eu e você, a gente se move por causa daquilo que as pessoas falam. E às vezes as pessoas vão falar assim: toma água com limão toda manhã que a tua gastrite vai passar. Às vezes a gente se move pelas coisas que a gente ouve por aí. Internet, Instagram, YouTube, influência. O que move a sua vida? Maria chegou a conversar com o anjo, falou: mas como vai acontecer? E o anjo explicou, falou assim: a sombra do Altíssimo virá sobre a tua vida e você conceberá. O que Maria fez? Ela creu, simplesmente creu. E ela disse: que aconteça comigo aquilo que você disse. E aí então Jesus nasce. Mateus 2, agora um texto um pouquinho mais longo, do 1 ao 12. Qual que é o contexto aqui, que eu quero que a gente comece a pensar na minha vida e na tua vida? Contexto de crenças. Eu e você, a gente tem crenças que a gente carrega na nossa vida. E tem também poder. Às vezes eu e você, a gente quer ter algum poder na nossa mão. Às vezes a gente quer ter poder de influenciar a vida de quem vive com a gente. Às vezes a gente quer ter poder de fazer com que as pessoas escolham aquilo que a gente acha correto. Então o contexto é esse. Contexto de crenças e poder. Mateus 2, do 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Magos do Oriente perguntando para o rei Herodes: onde está o bebê, que é rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me para eu também ir adorá-lo.
Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Queridos, eu falei que é um contexto de crenças, porque magos do Oriente naquela época eram como se fossem esses astrólogos. Sabe esse pessoal que faz horóscopo falando que o planeta está alinhado com não sei qual outro planeta e que tal coisa vai acontecer? Eles observavam muito o céu. E evidentemente eles se interessaram pelas histórias. E o Senhor, Ele falou lá em Números sobre uma estrela. E eles sabiam da história, e alguém já havia dito sobre isso. E aí eles ficaram admirados porque a estrela apareceu. E tendo aparecido a estrela, sabendo da história, esses magos do Oriente, esses astrólogos do Oriente, eles começaram a andar atrás da estrela. Então eles tinham suas crenças. E eu não sei no que você acredita. Eu não sei, por exemplo, se você acredita em horóscopo. Eu não sei se você acredita em Nostradamus. Eu não sei se você acredita em meteorologia. Eu já desencanei da meteorologia. Meteorologia é uma profissão interessante. Você já parou para pensar? Porque eu, da minha parte, se eu cometer um erro, tenho uma vida sob a minha responsabilidade. Mas se o meteorologista falar que vai chover e faz sol, não tem problema. Ele não perde nada, nem o emprego ele perde. Meteorologista é legal, acho uma coisa que talvez a gente possa fazer, né? Então assim, eles tinham as crenças. E aí, outro contraste aqui que eu queria, porque eu queria que vocês colocassem nessas narrativas. Eu não sei qual crença você tem. E eu queria que a gente pensasse um pouco em Herodes. Sabe quem que era esse cara? Esse cara era um rei extremamente poderoso. Pra você ter uma ideia, o cara lá em Cesareia Marítima, o cara fez tanta obra lá, que essa cidade ela rivalizava com Roma. Na entrada do deserto do Negueb, ele fez um palácio, que era uma fortaleza que ficava grudada num penhasco. Era um negócio assim, arquiteturalmente falando, absurdo. Mas o negócio estava lá, tinha um terraço lá em cima para ele ficar, vários terraços. Era absurdo o que esse cara tinha de poder, de riqueza e poderio político, bélico. Ficou 10 anos no poder, só fazendo aliança com os caras de Roma. Então o cara era poderoso. Só que o cara ele era meio maluco. Sabe por quê? Porque ele tinha medo de que alguém tirasse ele do poder. Por isso que eu falei, o contexto é uma coisa de crenças e de poder. E de uma certa forma, eu não sei se eu e você, a gente tem sede de poder. Porque é uma das tentações que o Senhor sofreu lá no deserto. O diabo ofereceu o poder para Jesus. E é uma área de tentação que eu e você a gente tem, porque a gente quer ter poder, por exemplo, de manipular a opinião das pessoas. A gente quer ter poder para fazer com que as pessoas escolham o que a gente quer que as pessoas escolham. E Herodes era assim. Herodes era um cara que fazia com que as pessoas escolhessem o que ele queria. E dentro da família dele, se alguém se levantasse como suspeito de querer tomar o poder dele, sabe o que ele fazia? Ele matava. Era nesse nível. E aí então a gente leu junto aqui que ele queria saber quando que o bebezinho tinha nascido, porque ele queria ir lá adorá-lo. E aí os magos chegaram para ele e falaram assim: beleza, Herodes, a gente vai lá correr atrás da estrela, segura a onda aí. Só que aí em sonho
O Senhor, ele falou assim: não volta para Herodes. E aí os magos do Oriente obedeceram o sonho e não voltaram para Herodes. Por quê? Herodes ia passar uma espada no pescoço deles, depois de obter as informações, evidentemente. Agora para pensar a ironia. Um rei desse nível de poder estava com medo de um bebê. Você parou para pensar nisso? O cara estava apavorado, e você sabe da história, você sabe o que ele fez, né? Ele fez o cálculo e mandou matar todos os bebês até 2 anos de idade. Não tinha problema para ele, matava a gente da família, matar bebezinho para ele não era nada. Então, e você sabe um negócio interessante? Você lembra que os reis magos falaram para ele lá: a gente quer saber onde é que nasceu o bebê, rei dos judeus. Aí, sabe qual que era a do Herodes? Herodes, ele se auto-intitulava rei dos judeus, porque a mãe dele era árabe e o pai dele era idumeu. Idumeu é a galera que é parente do, como chama o vermelho lá? O irmão do Jacó? Esaú, da família do Esaú, do Edom. E aí ele se achava que ele era parente. Então eu sou rei dos judeus também, viu? Ele se autoproclamava. E aí os magos chegam e dizem: quer saber onde é que o bebê rei dos judeus nasceu? Aí o cara fala: não, aqui não vai tirar meu cargo de rei dos judeus. Então guarda isso, ele queria manter esse título na vida dele. E coisa interessante, só para a gente guardar: os magos vieram, falaram assim, ó: vimos e viemos, tiveram grande alegria e fizeram ofertas para o bebê. Você lembra? Ouro, incenso e mirra. Amém? Guarda isso no teu coração também. Agora vamos colocar eu e você dentro dessa outra narrativa. Lucas 2, do 8 ao 20. Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é o teu trabalho. Pode ser, se você não trabalha, o teu estudo. E qual que é o contexto aqui? Onde você está inserido, trabalhando, estudando, convivendo, existe sobrenatural lá? O texto sagrado diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Queridos, você no lugar dos pastores, nos seus dias normais de trabalho, nas segundas-feiras da vida,
Deus tem sido glorificado através da sua vida? Coisas sobrenaturais têm acontecido na sua semana de trabalho? Porque era uma noite de vigília normal. Os pastores estavam vigiando o rebanho, estavam guardando as ovelhas dos lobos, e coisas extraordinárias aconteceram ali. Eles receberam visitação de anjos e receberam profecia. E eles falaram assim o que estava para acontecer na vida deles. O que na verdade já tinha acontecido, só foi anunciado, eles foram lá confirmar. E às vezes você já recebeu palavra profética na sua vida. Talvez essa palavra profética não se cumpre. Mas será que eu e você, a gente tem se colocado no lugar onde Deus espera que a gente se coloque? Será que a gente tem buscado a Deus em intimidade para ouvir do Senhor o que Ele tem para falar hoje a respeito daquela promessa que você recebeu antes? Pessoas que trabalham, pessoas que estudam e são tementes, são guiados pela luz de Deus. E existe uma luz que se chama Palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés. A Palavra de Deus, ela tem guiado a tua vida. Você se move pela Palavra de Deus. Você verifica as coisas da tua vida, e o que é dito para você, filtrada na Palavra de Deus, ela é lâmpada. O que é que move a tua vida? Trabalhadores, estudantes são tementes a Deus, são guiados por anjos de Deus. Você sabia que anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para servir os salvos, os justos? Hebreus. Queria concluir dizendo para você o seguinte: que a minha vida e a tua vida visível, ela é reflexo do que ocorre no invisível. E eu queria fazer um paralelo das luzes de Natal hoje, fazer uma ministração na tua vida. Job, você me ajuda? Pode? Eu vou pedir para Job apagar algumas luzes aqui. Deixa ali na logo da fonte. Vou dar uma luzinha aqui. É assim, então, pensa na tua vida. E eu queria te falar uma coisa. Para quem já estava dormindo aí, ficou mais fácil agora. Agora você pode dormir de uma vez por todas, ninguém vai ver. Eu queria te falar uma coisa. Muitas vezes, quando você vê a palavra de Deus, escuridão na minha vida e na tua vida, sabe o que é sinal? É sinal de que a luz de Deus vai brilhar. Às vezes você pode estar passando por uma fase escura da tua vida. No início, a terra era sem forma e vazia. E ali tudo era escuridão. E qual foi a primeira coisa que o Senhor Deus disse no processo de criação? Haja e hageu. Obrigado, pastor Luiz Hermínio, por essa piada.
toda escuridão, ela vem para trazer para nós uma esperança. O Senhor vai brilhar uma luz na tua vida. Amém? Amém. Você se lembra que nas histórias que a gente leu, eu vou estar sem a luz aqui. Ô Cá, empresta para mim seu celular. Obrigado. Eu e você, a gente viu ali que os pastores, eles estavam em que período do dia cuidando das ovelhas? Pô, galera, tinha mais gente acordada quando a gente estava lendo. Era de noite. Estava escuro. Os magos do Oriente, eles estavam atrás de uma estrela, amém? Aí eles pegaram a estrela, e onde a estrela ia, eles foram atrás. Onde a luz ia, eles foram atrás. Então eu e você, eu não sei o que você tem vivido, mas existe uma luz de Deus que guia a tua vida todos os dias. Porque é uma meditação para a minha vida e para a tua vida, é uma reflexão para eu e você, a gente parar para pensar, mesmo em meio à escuridão, mesmo as situações difíceis, eu e você, a gente busca a luz de Deus guiando a nossa vida. E aí essa luz, ela para exatamente aonde? Aonde Jesus nasceu. E aí eles param ali, e ali eles entram ali e percebem que Jesus tinha nascido. E você sabe que nas áreas mais escuras, nos períodos mais escuros da nossa vida, é onde Jesus, ele ama nascer nesses momentos. Ele ama chegar na tua vida e na minha vida, no momento mais escuro da tua vida. E ele pega e ele nasce. E ele começa a ser uma luz na tua vida. Mas ainda está escuro, Jesus, eu sei, mas eu estou aqui com você a partir de agora. Eu vim para te dar vida, e para te dar vida em abundância. No meio ali, você já tirou os adesivos ali, filha? Pode tirar. Aí, naquele dia lá, pode acender, a glória de Deus brilha ali. Com os pastores, eles estavam ali naquela noite, no trabalho, num dia comum, numa segunda-feira. E aí os anjos do Senhor vieram e povoaram ali aquele lugar. Meu desafio na minha vida e na tua vida é, no seu dia a dia, na tua segunda-feira de trabalho normal, que a glória de Deus brilhe através da tua vida. Que você seja um testemunho real e verdadeiro de Deus, e que a glória de Deus seja quem brilhe na tua vida, não o teu poder, não o teu sucesso, não a tua fama, não a tua opinião, não. É a glória de Deus que brilha, o sobrenatural vai passar a acontecer, e marca aí o que eu estou falando, vai começar a acontecer a partir de já. A glória de Deus ser manifestada através da tua vida. Você pode botar a mão e falar assim: você está com dor de cabeça, vem aqui que eu vou orar por você, você vai ser curada por Deus. Você está com dor nas costas, vem aqui que eu vou orar por você, Deus vai curar você. Você está com problema na sua família, vem aqui que eu vou conversar com você. O que Deus fez na minha família, Ele vai fazer na tua também, para a glória dEle. Vai cuidar de pessoas, vai servir pessoas, vai ser um instrumento da glória de Deus onde você está. É isso. Os anjos vieram e encheram o coração dos pastores de alegria,
encheu o coração dos magos de alegria quando eles viram o Senhor Jesus nascer. É isso que eu e você a gente precisa entender. Natal de luzes é isso. A luz que brilha na tua vida não brilha para você, brilha para outra pessoa. O Deus que habita na tua vida, Ele não habita somente para você, mas Ele habita para que você abençoe outra pessoa. É isso que Deus espera do Natal. Que eu e você, a gente seja instrumento para que Jesus nasça no coração de alguém. Filhinha, pode terminar de acender as outras luzes. Cuidado com os olhos aí, gente. Então para refletir quais são as motivações que tem feito eu e você investir a nossa vida, o nosso tempo, tudo que a gente tem para alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Para pensar quais são as motivações que fazem você investir tudo que você tem para alcançar aquilo que você mais deseja. Jesus, Ele investiu todo o seu sangue para satisfazer a vontade do Pai. Amém? Você crê? O nascimento do Senhor Jesus, Ele já apontava, sabe para quê? Para a cruz. O nascimento de Jesus apontava para a cruz. Essa mesma cruz que deu para a minha vida e para a tua vida redenção, salvação, justificação. Essa luz que um dia se apagou ali, mas Deus fez brilhar de novo no terceiro dia. Ele ressuscitou. E aí sabe o que estava na placa em cima do Senhor Jesus? Jesus Nazareno, Rei dos... Ele é. Herodes não. Eu não. Você não. Ele é Rei. Jesus é Rei. Reflexão final então. Quais são as luzes que você quer ver a partir de hoje? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Eu gostaria de pedir para você ficar de pé para a gente poder orar, a gente partir para a comunhão. E antes disso, eu e você, a gente viu que os magos do Oriente, eles levaram para o Senhor Jesus ofertas. E eu queria te convidar hoje a trazer uma oferta para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Nessa época do ano é muito comum a gente querer ser presenteado, amém? E eu gostaria de te desafiar a trazer um presente para Jesus. Porque o aniversário é dele. Ah, pastor, mas não é dezembro, não tem problema. A gente está aqui para comemorar o aniversário do Senhor Jesus. E eu queria te desafiar a dar um presente para ele hoje. Os magos, eles levaram ouro. E talvez teve uma mensagem esses tempos atrás que a gente falou sobre o ouro que você tem. Foi no culto de apresentação do Thomas. Qual é o ouro que você tem na sua vida? Qual é o teu precioso desejo? Talvez você queira entregar isso hoje no altar do Senhor. Senhor, eu abro mão do meu ouro e eu entrego aqui para o Senhor. O ouro significava para os magos ali a representação de uma realeza.
São os magos chegando e falando assim: eu reconheço que você, bebezinho, é o rei dos reis, assim como a Carmen disse. Entrego para você ouro. Eles entregaram incenso. Incenso significa divindade. Por quê? Porque a divindade recebe orações. Incenso é como se fossem as orações subindo, e os magos reconhecendo o bebê ali: você é Deus. Como é que está a minha fé e a tua fé? Você reconhece a divindade de Jesus na tua vida? E eles levaram ali mirra. Mirra é um símbolo de sacrifício. O Senhor Jesus, assim como eu disse, na manjedoura ele já apontava para a cruz. Na manjedoura ele já demonstrava que ele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, e tirou. Ele é o sacrifício, e hoje ele é o sacrifício vivo, que se assenta à direita de Deus. E eu queria te convidar então a trazer uma oferta para esse Rei dos Reis, para esse que é o teu Salvador, o teu Redentor. Oferta para ele as tuas orações e fala assim: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Oferta para ele o teu sacrifício. Senhor, eu quero tomar a minha cruz todos os dias e te seguir. Então eu te convido, se você veio preparado, pode trazer a tua oferta aqui no altar do Senhor. Pai, por todas as ofertas que foram depositadas aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada oração depositada aqui no teu altar. Obrigado, Pai, por cada ouro entregue aqui no teu altar, Pai. Obrigado, Senhor, por cada sacrifício de louvor entregue aqui no teu altar, Pai. Senhor, nós somos a tua igreja. Nós permanecemos de pé porque é o Senhor quem nos mantém de pé. Nós queremos, Senhor, carregar a nossa cruz todos os dias e sermos teus discípulos, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Nós queremos seguir a tua luz. Nós queremos ser guiados pela luz da tua palavra. Nós queremos, Pai, entender que existe uma companhia diária do teu Espírito Santo na nossa vida, Pai, a quem nós esperamos, espera-se de nós que a gente respeite, honre e não entristeça o Espírito que o Senhor colocou habitando em nós, Pai. Senhor, nós te agradecemos por ser um Deus assim, um Deus que cuida de nós, um Deus que deseja guiar os nossos passos, um Deus que inspira a nossa vida através do teu Espírito e aponta sempre para o teu Filho Jesus. Mais uma vez estamos aqui diante do teu altar para orar. Pai, forma Cristo em nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor representa para nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão que nós vamos experimentar agora na tua mesa, na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por todo o alimento que foi preparado com tanto amor, com tanto carinho e provisionado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por toda essa família reunida aqui nesse lugar, Pai. Obrigado especialmente pela presença do teu Espírito, Pai. Senhor, nós abençoamos e consagramos todo o alimento, Pai, e esperamos, Senhor, com o coração completamente grato, Pai, e entregue nas tuas mãos,
Que o Senhor seja sempre, 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 não só no Natal, mas todos os dias da nossa vida, a luz que guia o nosso caminho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te conceda graça e misericórdia, que o Senhor te conceda paz em meio às suas noites mais escuras, em meio aos dias mais ensolarados da tua vida. Eu oro para que o amor de Deus seja revelado na tua vida todos os dias. Eu oro para que a graça do Senhor Jesus seja um poder que te capacite todos os dias, mesmo naqueles dias de cansaço extremo, você se sinta fortalecido pela graça do Senhor Jesus. E eu oro para que a comunhão do Espírito Santo seja de uma maneira tão forte, tão poderosa, que você não resista ao desejo de estar sempre na presença de Deus, sempre na presença dos teus irmãos e sempre como uma ferramenta pronta para abençoar a vida de outras pessoas através do fluir do Espírito na tua vida. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Vamos ter um tempo muito gostoso ali de comunhão. E dá um forte aplauso para Jesus.